Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Obrigada, meu Deus. Verdade, Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos buscar a presença, a face de Deus. Ele está atento para ouvir o meu e o teu clamor nessa manhã. É verdade, Deus. Mas a alegria vem de manhã. É verdade, meu Deus. Tu és o Deus de perto. Amém, Senhor. Tu és fiel. Deus de aliança. Renove a tua aliança com o Senhor nessa manhã. Aproveite esse momento de adoração na presença dEle. Glória a Deus. De passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, Senhor, verdade, tu és fiel. Obrigada, meu Pai. Oh, Deus. Obrigada, meu Deus, que nessa manhã os teus olhos estão fitados em cada um de nós, Senhor. Ouve, Senhor, ouve a voz do teu povo, o clamor. É verdade, Deus. Mas a alegria vem de manhã. Aleluias. És Deus de perto e não de longe. Não. É verdade, nunca mudaste. É, Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ah, Senhor, muito obrigada. Nessa manhã, Senhor, nós buscamos a tua face, na certeza que tu és o Deus que nos ouve, tu és o Deus que está pronto, está com os teus braços estendidos para o teu povo, para aquele que te ama, aquele que te busca em espírito e verdade. E nessa manhã, vai tocando em cada vida que está acessando essa palavra, este louvor, ó Deus, vai operando com o teu poder, porque o Senhor é Deus, agindo o Senhor, nada pode impedir. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Vem, Espírito Santo, tu tens liberdade, vai operando com o teu poder, cumpra, Senhor, o teu propósito em nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluias. Bom dia, meus irmãos, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com você, onde você estiver nesse momento, com a tua família, em nome de Jesus. E estamos aqui em mais um Café com os Pastores. Quero convidar você a tomar um cafezinho comigo nessa manhã. E quero... É sempre um prazer estar aqui com vocês. Toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu faço com muito amor, porque, primeiramente, eis-me aqui, Senhor, para ser usada por Ti. E segundo, é um momento também que eu tenho comunhão com os irmãos de perto e de longe. Amém, amém. E nessa manhã, meus queridos, eu quero meditar sobre quando Deus, Ele reage
né? Porque nós vivemos muito aquela palavra lá de Isaías, que agindo Deus, quem pode impedir, né? Que nada pode nos livrar, né, das mãos do Senhor, que antes que houvesse dia, Ele é Deus, Ele é o eu sou, o grande eu sou. Então nós sabemos que Deus é o Senhor de tudo, verdadeiramente, é aquele que era, que é e que há de vir. Aleluias, Maranata, Jesus, glória a Deus. Mas irmãos, eu quero ir mais longe com vocês nessa manhã, sabe? Eu quero caminhar com vocês em algo mais profundo, aprofundar, vamos nos aprofundar nas águas, né? Da palavra, nas águas do Espírito. A palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Então, busquemos ao Senhor nessa manhã para que rios de águas vivas venham fluir sobre as nossas vidas nesta manhã. Então, meus irmãos, Deus verdadeiramente é soberano, Ele age e nada pode impedir o agir de Deus. Mas o reagir, porque tem um momento em que Deus, Ele resolve reagir. E o que é esse reagir? Primeiramente, irmãos, reagir é a consequência do agir. Então, para reagir, precisa primeiro acontecer uma ação para que haja o quê? A reação, certo? Então, vamos lá, você está andando, você tropeça ou dá uma topada. Houve ali o quê? Uma ação. E qual é a reação? Ai, ou doeu, ou dor, não é verdade? É uma reação. E tem um momento que, certo, que Deus, Ele fala assim, para tudo, eu vou reagir a esta situação. Mas também me veio à mente o resistir, porque agir é constante, o agir é uma constância. O reagir é quando é a consequência do agir de uma ação. Mas e resistir? E a gente logo pensa, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém, glória a Deus. Mas resistir, meus queridos, que quer dizer? É se conservar, é conservar-se firme, não ceder, não sucumbir. Eu vou permanecer, a minha fé está aqui, firmada na rocha, que é mais alta que eu. Então, eu vou resistir ou permanecer. Então, veja bem, eu não vou reagir ao diabo. Não é para reagir, eu vou resistir. E quem reage é Deus. Eu resisto e Deus reage. Amém? Glória a Deus. E baseado nessa palavra, eu quero caminhar com vocês um pouquinho em Atos. Aqui em São Paulo, nós temos estudado nas quartas-feiras o livro de Atos, porque nós estamos voltando à igreja, às raízes da igreja, a igreja primitiva, né? Então, nós estamos em Atos capítulo 12, e é justamente que nessa época Herodes, ele perseguiu, né, os cristãos e houve uma série de acontecimentos contra os apóstolos, não é verdade? E ali nos textos, no início do 12, diz assim que Herodes começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja e mandou matar a espada Tiago. Tiago é aquele que era tão próximo de Jesus e é irmão de João. E quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, aqueles judeus que gritou lá, crucificam, crucificam, né? Então, agradava os judeus, aqueles que não tinham tido ainda a experiência de crer no poder do Senhor Jesus, na ressurreição de Jesus. Então, ele prendeu Pedro, justamente na celebração da festa dos pães asmos. Por quê? Porque ele pretendia matar a Pedro.
Ele pretendia matar Pedro, e principalmente o quê? No dia da Páscoa, para se reportar o quê? A morte de Jesus Cristo, né? E depois ele lançou Pedro na cadeia, com uma guarda, veja bem, uma guarda reforçada, de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. Então eram 4 vezes 4, 16. E a intenção de Herodes era o quê? Era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. E enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então, meus irmãos, quando Deus resolve reagir, nós sabemos que na palavra de Deus encontramos tantas situações, além dessa que nós vamos ver nessa manhã, nós vemos situações como a de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha, situações como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e nesse momento a certeza, havia uma certeza de que, aparente, que o inimigo havia vencido, mas não havia, e momentos que não havia mais esperança. Mas quem poderia vencer o fogo da fornalha? Quem seria capaz de lutar e fechar a boca de dezenas de leões? Ele, o Senhor dos senhores, aquele que pode todas as coisas e aquele que reage no momento certo, naquele momento que parece que o inimigo venceu. Mas até que ele venha o quê? A reagir. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre situações que nós temos vivido e que parecem situações sem saída, situações que muitas vezes você vê assim, não, agora cessou, agora não tem mais jeito, agora é o fim. E aí Deus vem e ele reage, porque reagir é quando o quê? É a ação depois de outra ação, é uma reação. Então, nesse texto, veja bem, da palavra, os cristãos, eles foram presos com um único objetivo. Herodes queria maltratá-los, meus irmãos. E sabe, e o pior que o texto ainda diz que isso foi agradável aos judeus. Então, ali entre os presos estava Tiago, que foi morto à espada. E pense, Deus poderia poupá-lo? Deus poderia, mas em tudo nós precisamos entender que há um propósito. Nós estamos vindo de uma pandemia, ainda estamos, né, nos resquícios em que vidas foram ceifadas, outras não. Muitas foram entubadas e foram salvas, outras não. Muitas tomaram vacina e ficaram imunes, outros não. Então, é algo assim que nós não entendemos, tá? Mas cremos que Deus tem um propósito. Eu não sei que situação você está vivendo, eu não sei qual é o momento na sua vida que você está passando, mas quando Deus, ele permite algo e que aparentemente seja muito difícil, não quer dizer que ele perdeu o controle. Tudo ocorre dentro de um propósito e nós precisamos crer que no momento certo, perdão, ele vai o quê? Ele vai reagir. Então, eu quero, nessa manhã, compartilhar com você essa palavra, porque sabemos que no momento da dificuldade, só Ele pode nos consolar, mas só Ele pode trazer o quê? O momento certo dele ter uma reação diante daquilo que está acontecendo. Então, Deus, ele tem razão em permitir algumas situações, né? E você pode não ver e não saber o que Deus quer, mas temos a certeza que nada é sem motivo.
Então, existem situações ruins que podem parecer o quê? Definitivas, mas só até Deus reagir. E o que aconteceu? Naquela noite, pense que Pedro, ele estava o quê? Preso com 2 algemas, estava com uma guarda reforçada, ainda tinha um portão de ferro, mas naquela noite Deus enviou um anjo. Ele enviou um anjo para salvar daquilo que Herodes e os judeus estavam planejando fazer com Pedro, que era o quê? Matá-lo. E quando Pedro se deu conta, o anjo do Senhor o levou e ele foi até a casa de Maria, mãe de Marcos, de João Marcos, onde todos estavam ali reunidos, e ao reconhecer a voz de Pedro, todos ficaram muito contentes. A princípio até eles estavam ali orando, né? Orando, ali reunidos, orando pela vida de Pedro, a igreja ali reunida, né? E aí, então, Pedro chega ali e depois Pedro ainda fala com eles para que ele precisava depois se esconder, ter essa prudência, né? Porque Herodes ia vir com tudo para cima dele. Então vamos ver um pouquinho mais de perto essa situação. Pedro tinha enfrentado uma situação muito difícil, uma situação que seria impossível. A forma de como Pedro foi preso, meus irmãos, era uma forma que não tinha como escapar mesmo. E veja bem, uma situação como essa deixaria dúvida para qualquer um de que Pedro, não deixaria dúvida que Pedro iria morrer, com certeza disso. Mas, pense numa coisa, e eu quero aqui falar com você. Mas, e esse mas aqui é muito importante, porque vem seguido de algo tremendo no verso 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja bem, nós podemos não enxergar o fim, nós podemos não ver a situação, né, resolvida, mas quando oramos, quando a igreja se une em oração e confia em Deus, aí Deus, o quê? Ele reage. Então pense que Deus, ele reage em favor dos seus filhos, dos seus servos, como salvou o Mesaque, a Sadraque e Abidnego, como livrou Daniel, mas Deus também reage à oração em concordância, a oração do povo, a oração da igreja, meus irmãos. Deus reage. Veja bem, então ali, veja bem, pense o reagir de Deus. Veja bem, Pedro, quando saiu dali, ele, olha só, os sentinelas que estavam lá não viram a luz divina que iluminou aquele ambiente de trevas. Eles não viram o anjo que se apresentou entre eles, as 2 cadeias que prendiam reforçadas Pedro. O que aconteceu? Se soltaram sem nenhuma resistência. As sentinelas que estavam ali sentadas, um ao lado do outro, e veja bem, não viram Pedro passar. E sem contar ainda o portão de ferro. Meus irmãos, a situação que porventura você possa estar passando hoje, uma situação ruim, uma situação que pode parecer definitiva. Deus garante que não é. A situação ruim atual não é definitiva. Deus pode fazer o impossível se tornar
possível. E isso não é clichê, não é jargão evangélico, porque mas quando Deus reage, nada também pode impedir. Então, eu gostaria de chamar a tua atenção para o que essa palavra fala. Porque, primeiramente, ali a igreja não parou de orar. Hoje, aqui em São Paulo, nós sempre temos, quinta-feira, a intercessão. E a intercessão não tem parado de orar. E isso é muito importante, porque quando nós não paramos, o que acontece? A manifestação do poder de Deus reverte a situação. Conta a história de 3 jumentos. E eles queriam passar, mas tinha uma porteira de madeira e que 2 deles foram tentar passar. Um, quando viu a porteira, imediatamente viu que não dava para passar, desistiu. O segundo tentou enfiar a cabeça, não deu, enfiou a pata, não deu, tentou passar metade do corpo, não conseguiu e desistiu. E o terceiro observando. Quando o terceiro viu que o primeiro desistiu, o segundo desistiu, ele foi direto da porteira e com os seus dentes começou a arrancar a madeira, a desfiar aquela madeira com a boca, arrancar, até que a porteira caiu ao chão e os 3 passaram. Veja, o terceiro, ele teve foco naquilo, na solução. Ele não teve foco no problema. Os outros 2 só viram a dificuldade, mas o terceiro, ele viu o que? A solução. E ele não se abateu porque os outros 2 desistiram. E no final, os 3 passaram. Então, observe o cuidado de Deus, sabe? O cuidado de Deus com detalhes, Ele ainda fala assim para Pedro, olha, o anjo fala assim, olha, cinge-te a calça, sandália. E ele assim fez. Pense, Deus é Deus de detalhes. Ele não ia sair de qualquer jeito. Ele não saiu fugido. Ele saiu vestido. Ele saiu ali com a presença de Deus e na presença de Deus e no poder de Deus. Então Deus, Ele vai sim te tirar dessa situação, mas com o quê? Com honra, você vestido, você trajado, você por inteiro, não é pela metade, não é fugido e não é de qualquer jeito. Deus sabe das nossas necessidades e Ele sabe da tua necessidade, né? E interessante que ali reunidos estavam que parte da igreja, não estavam todos, então somente parte. E ali o que aconteceu? Aqueles poucos é que vivenciaram o quê? O milagre. Uns, sabe, só ouvem falar do que Deus fez, mas outros têm a oportunidade de vivenciar. Então, eu espero que você vivencie o sobrenatural de Deus, vivencie, sabe? Deus age, mas nós também temos que tomar os cuidados necessários, nós temos que estar observando e focando naquilo que Deus está fazendo. E sabe, o inimigo, que muitas vezes nos parece poderoso, ele é frágil diante de Deus, porque veja bem, Herodes depois, quando ele foi aclamado, e uns diziam assim, essa voz é a voz de um Deus e não de um homem, e aquilo cresceu, sabe, na vida de Herodes, e ali depois Deus, no mesmo instante, um anjo feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, e ele foi comido por vermes e morreu. Então, meus irmãos, o que aconteceu ali é algo tremendo, mas eu quero trazer vocês ainda para o final desse de Atos 12, que nós estamos vendo.
ainda diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Pense, essa palavra começa falando de morte, mas termina dizendo que a igreja o quê? Se crescia e se multiplicava. Sabe? Barnabé, Paulo cumpriu o quê? A missão que Deus havia dado a eles. E eles continuaram. E a igreja ainda assim sofreu perseguição, sim, mas Deus reagiu em favor do seu povo. E é o que eu quero deixar com vocês nessa manhã, que quando Deus reage, as coisas mudam e a solução aparece. Ele é Deus e nenhuma situação, nenhuma pode trazer preocupação, sabe? Porque Deus é aquele que faz o impossível se tornar possível. Sabe, irmãos, quando Deus reage, tudo muda, tudo se resolve. Então, ore e vamos orar para que Deus reaja em nosso favor, pois a situação presente muitas vezes pode ser desesperadora, mas Ele reagindo, tudo ficará bem. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus porque Ele é fiel, né? Deus é fiel. E eu quero agora, sabe, orar com vocês nessa manhã. Obrigada, Deus. Ó Senhor, o que mais nós queremos nessa manhã, Pai, é estarmos, Senhor, rendidos a Ti. E, Senhor, queremos clamar pela Tua reação diante de situações que aparentemente são impossíveis. Senhor, vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Opera, Senhor, com o Teu poder. Nós sabemos, Senhor, que agindo, Senhor, nada pode impedir. Mas às vezes o Senhor permite, Pai, situações para que na hora certa o Senhor venha e reaja. Senhor, ajuda o Teu povo também a resistir, a resistir à força do mal, a permanecer firme, a permanecer ali, sem retroceder, porque como está escrito em Hebreus, que nós não somos daquele que retrocede para a perdição, mas aqueles que prossegue para a salvação. Pai, abençoa o Teu povo, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia seja com cada um. E Senhor, a nossa petição nessa manhã, reaja a nosso favor, reaja a nosso favor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.